Olá para todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu não estou muito bem porque eu estou com algum problema nasal, alguma coisa aconteceu comigo, então me desculpem se minha voz ficar esquisita no meio do vídeo ou coisa do tipo. Ok, este vídeo vai ser sobre os livros que eu li este ano. Mas precisamos adotar alguns critérios aqui, certo? Para que o vídeo fique bem organizado e que não fique exaustivo para vocês. Porque eu entendo que eu produzo vídeos longos e pode ser cansativo ficar tipo, por que eu vou assistir um vídeo de 30 minutos, Samuel, certo? Eu vou separar alguns em... Vão ser categorias que eu vou perceber que elas são um pouco arbitrárias, certo? Então me desculpem por isso, né? Mas a melhor divisão que eu consegui fazer no momento aqui, eu vou mostrar pra vocês. O vídeo será dividido em ficção, não ficção, aqui tem um pouco de filosofia, de política, de cultura, coisa assim. Histórias em quadrinhos, poesia, sim, são só esses dois porque eu não gosto muito de poesia, crônicas e gramática e linguística. E mais uma nota. Eu terminei de ler livros, né, de cabo a rabo, uns 28, se eu não me engano, se eu tiver feito a conta correta. Se não for 28, 29, certo? De leituras completas que eu terminei de ler até o dia de hoje, dia 13 de dezembro. Porém, aqui eu incluí alguns livros que eu vou terminar logo, e eu sei que eu vou terminar esse ano, certo? Eu simplesmente sei, porque falta pouca coisa. Então, o número aqui vai subir de 29 para 31. Eu acho que é 31, se eu não me engano. E para deixar bem claro, são os que estão bem no finalzinho. Porque ali tem mais alguns livros, né? Principalmente ali no topo. Então, os que estão mais à direita, certo? São livros, por exemplo, que eu li até a metade, ou eu li só o comecinho, certo? Então, eu tentei ser bem criterioso aqui sobre aqueles livros que eu posso dizer que até o fim deste ano eu vou ter lido, né? Então, eu vou ter lido praticamente 30 mais livros. Aqui eu tenho dois livros de George Orwell. Um deles é o famoso A Revolução dos Bichos. Não sei se realmente preciso acrescentar alguma coisa. É um livro famoso, certo? Que é uma alegoria, né? Utiliza várias metáforas para zombar da União Soviética, certo? E de todo aquele regime totalitário, né? E aí essa obra aqui, né, foca mais nessa questão da política mesmo, certo? Aí tem 1984, que tem ali, eu estava lendo, mas eu parei de ler porque eu estava me enchendo o saco porque a leitura estava arrastada, certo? A leitura estava me irritando, eu juro, eu me forcei a ler esse livro, parei de ler, voltei a ler, parei de ler. Então, talvez eu termine o livro em algum momento, não sei, só para complementar, mas este livro aqui não foca muito, diferente de 1974, que foca na questão da linguagem, certo? Da manipulação da linguagem, certo? O outro George Orwell que eu li foi Dentro da Baleia e Outros Ensaios. Este aqui eu não li por inteiro, certo? Como eu disse no começo do vídeo, tem alguns que eu não li por completo. Porque aqui tem algumas resenhas de livros que eu não li. Aí eu pensei, se eu me interessar por esses livros, eu não quero levar spoilers, certo? Eu acabei não lendo essas resenhas, mas é um livro interessante. O Abate de um Elefante é um texto bastante interessante, né? De quando ele trabalhava para o exército britânico, foi na Índia, né? E tinha esse elefante. Procurem a história, é uma história curtinha. Todas as histórias aqui são curtinhas, certo? E nem toda história, certo? Aqui tem, por exemplo, um que fala sobre a linguagem, né? Chamado A Política e a Língua Inglesa e a Prevenção contra a Literatura. São textos, por exemplo, mais teóricos. O próximo livro se chama A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que fala sobre essa garota nordestina chamada Macabea, que foi para o Rio de Janeiro, começou a conhecer as coisas, ver a vida como era, blá 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 blá. É uma história relativamente triste, certo? Tem aqueles momentos de felicidade, aí tem toda aquela linguagem assim mais mística, né, da Clarice, e acho que eu não tenho muito a acrescentar, né? É para ser um vídeo bem sucinto, certo? Então me desculpe se eu estou sendo muito superficial. O próximo se chama O Quatrilho, de José Clemente Pozenato. Aqui no canal já tem resenha, mas fazendo um resumo bem resumido, né? José Clemente Pozenato se interessava muito pelos descendentes italianos aqui no Rio Grande do Sul. É uma história bem envolvente, é uma história que já concorreu ao Oscar porque fizeram um filme, né? Tem o filme O Quatrilho, né? Então é um filme homônimo. A história fala sobre 4 pessoas, né? 2 homens e 2 mulheres principalmente. Aí vocês vão ver o que acontece com a relação deles, né? Com a relação amorosa deles, o envolvimento que eles têm, certo? As dificuldades que eles passam, né? Como imigrantes e assim por diante.
Próximo livro, O Alienista, de Machado de Assis. Este aqui é um livro bem fininho, tipo, bem fininho mesmo, sabe? Eu vou colocar o meu dedo aqui pra vocês verem, pra vocês terem uma noção. O nome do livro mesmo é O Alienista e Outros Contos. E o livro, por si só, eu não terminei de ler, certo? O que eu li, né, foi O Alienista. Os outros ensaios, né, ou melhor, os outros contos, eu falei errado por causa do outro, né, do George Orwell, certo? Os outros contos, eu só li um, certo? A Teoria do Medalhão, né? É um conto que eu achei bem interessante também, aliás. Recomendo. A história do alienista ocupa metade do livro e a outra metade é só de contos. E olha o tamanho da... Não vou mostrar essa página porque tá bem no final da história. Eu vou mostrar a primeira, certo? Que é como vocês pegariam um livro, certo? Olha o tamanho dessa fonte. Precisa de uma lupa, certo? Então eu peguei simplesmente porque estava no sebo, era barato, e vocês sabem que a maioria dos livros que eu tenho aqui são pegados em sebo. O Alienista, se vocês não conhecem, é um livro muito recomendado para jovens, para aqueles que querem começar a ler Machado de Assis, porque outras obras dele são mais desenvolvidas, coisas do tipo, e algumas são um pouco mais tristes, enfim. Machado de Assis, de certa maneira, foi bastante eclético, de certa maneira, né? Então, no começo ele escrevia, bem no comecinho mesmo, ele escrevia algumas coisas mais românticas, aí depois ele chegou naquele período que todo mundo conhece, né, de que ele se tornou uma pessoa mais sarcástica, uma pessoa mais crítica, uma pessoa mais irônica, uma pessoa que tem tantas camadas de ironia e todo aquele papo, certo? Mas acho que o que importa aqui falando do Alienista é que é um livro muito recomendado para jovens e adolescentes que querem começar a ler Machado de Assis. O Alienista é um livro sobre o Dr. Simão Bacamarte. E ele voltou de Portugal, né, com todo aquele conhecimento que ele pegou de psicologia da época, coisa do tipo. Aí o livro se passa no Brasil colonial. Chegando aqui no Brasil, ele queria colocar essas teorias em prática e vocês vão ver todos os experimentos que ele foi capaz de fazer com a população, certo? E vocês vão ver que realmente foi uma loucura. E já falando de livros introdutórios, e vocês vão ver que esse conceito é bastante comum, né, pra quem realmente se interessa por literatura. Porque, tá, agora eu vou ler os clássicos. Aí você lê o clássico e você pensa, eu estou perdendo alguma coisa. Então, toda vez que você vê um clássico, tente descobrir se não tem algum livro que precede o clássico, que talvez possa trazer um pouco de contexto, pra você se familiarizar com a linguagem, coisas assim, porque isso é muito comum. Então, por exemplo, esse caso de Machado de Assis. Machado de Assis, obviamente, tem obras bem mais famosas, né? Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, certo? Mas este aqui é considerado um livro introdutório para quem quer começar a ler Machado de Assis, né? Então o foco é mais no autor. A mesma coisa acontece com Dostoiévski. O livro mais famoso dele é, evidentemente, Crime e Castigo, que é um clássico mundial, certo? Mas para introduzir uma pessoa a Dostoiévski, geralmente recomendam Noites Brancas, certo? Porque é um livro que é mais curto, ele é um autor, assim, vamos assim dizer, bem romântico, embora este livro aqui seja uma espécie de paródia, né? Uma paródia do romantismo, daquele embate, né, entre naturalismo e romantismo, como deixou bem claro aqui, aquele que não somente traduziu o livro, mas também quem colocou uma nota ali no final, né? Como é que se fala? Qual é o nome correto? O pós-fácil. Isso mesmo, tem o prefácio e o pós-fácio. E eu peguei especificamente esta edição aqui da editora 34, porque existe aquela preocupação com a tradução, certo? E este aqui é um livro que foi traduzido diretamente do russo, né? Russo-português. Porque existem muitos livros hoje, algumas e edições antigas desse livro, que é, por exemplo, do russo para o inglês, para o português. Então imagine o quanto se perde, né, nessas traduções, certo? Então é uma preocupação e a editora 34, né, é uma que contratou pessoas como esse carinha aqui, né, o Nivaldo dos Santos, para traduzir os livros direto do russo e fazer uma tradução mais fidedigna, certo? E só para não dar muitos spoilers, a história se passa na Rússia, porque evidentemente Dostoiévski é da Rússia. O homem, né, que não tem nome, né, conhece essa garota que é chamada de Nastienka. E quando eles conversam, há um certo embate, como eu disse para vocês, né? Este homem que não tem nome, certo? Ele representa o romantismo e essa moça representa o naturalismo. E aí cria esse conflito, nem é bem conflito a palavra, um contraste, né? Desenvolve ali um certo contraste, né, da forma como os dois falam, a forma como os dois interagem, certo? Então há ali uma certa não compatibilidade, mas ao mesmo tempo uma certa compatibilidade. O próximo, eu não preciso dizer nada, O Pequeno Príncipe. Aqui tem até umas aquarelas do autor, ó, que bonitinho, por exemplo. É decoradinho. Essa aqui é a imagem mais famosa do livro, eu imagino.
E eu não conhecia o Pequeno Príncipe direito quando eu era criança. Eu lembro que na televisão até passava, tipo, eu lembro do planeta, e tinha ele, e tinha aquela rosa, mas era praticamente o que eu lembrava, certo? Então, eu não preciso apresentar esse livro, certo? Se você nunca leu, eu recomendo, certo? Eu nunca tinha lido o livro, eu li, então, de fato, como adulto. E é interessante, é um livro bem legalzinho, bem bonitinho. E o último, eu não terminei de ler, mas eu tenho certeza que eu vou terminar, certo? Que é o livro da Cláudia Tages, A Vida Sexual da Mulher Feia. Eu sei que agora ficou um contraste estranho, né? Pegar um livro infantil e depois pegar um desses aqui, certo? Me desculpe pelo contraste e se eu dei um susto em vocês. Mas este livro aqui fala sobre uma garota, certo? E essa garota, ela expõe suas teorias. Ela expõe suas teorias sobre a vida da mulher feia. Não somente as suas teorias sobre suas teses, né, de como a mulher feia se comporta ou como as pessoas tratam a mulher que é feia e contrastando com a mulher que é bonita. E ela também conta sobre as experiências que ela teve com vários homens, certo? Eu não terminei de ler, certo? Mas o livro é praticamente estruturado dessa maneira, certo? Então, não é bem capítulo, né? É subcapítulo que eu posso falar, certo? Então, de certa maneira, tem 3 capítulos e, né, vai indo, vocês vão ver que ela tem algum relacionamento ali com algum homem e mostrar como é que eles a tratam, certo? E cada um dá um tratamento diferente e ela vai desenvolvendo suas teorias. Samuel do futuro, mas não tão do futuro. Aqui tem um livro que eu acabei deixando ali guardado sem querer, que é, e aliás, bem importante esse livro aqui, né? A Morte de Ivan Ilitch, de Leon Tolstói. Fala sobre este homem, né? Ivan Ilitch. Ele trabalhava para o governo ali também, é uma história que se passa na Rússia. E mostra como, a partir de um acidente que ele teve, como toda a vida dele mudou. Isso aqui traz várias reflexões em torno da vida, do valor da vida, se ele aproveitou bem a sua vida. É um livro bastante filosófico que também fala sobre a família, sobre as amizades, né, em quem nós devemos confiar ou não, coisas desse tipo, né? É uma leitura muito boa, é um clássico, também é um clássico mundial, como algumas pessoas dizem, né? Um clássico universal. Eu fortemente recomendo, considerando ainda que é um livro curtinho, é um clássico curtinho. Outra leitura que esqueci de mencionar porque eu não tenho fisicamente a obra é Se Deus Me Chamar Não Vou, de Mariana Salomão Carrara, eu acho que é assim o nome dela. O livro fala sobre uma garotinha chamada Maria Carmen. Ela sofreu muito bullying na escola, trabalhava com os pais, certo? E aí vai contando sobre algumas complexidades que ela tem. E embora isso tenha acontecido, ela é uma criança bastante madura, né? Mesmo sofrendo todo aquele bullying, vivendo uma vida não muito agradável, certo? Então é uma criança bastante fleumática, ela é, vamos assim dizer, até bastante triste, certo? Mas ela tentava encontrar uma certa diversão nas coisas mais simples, coisas assim, certo? E outro livro que eu acabei esquecendo de mencionar porque eu também não tenho fisicamente é o livro do Pixar. Eu não lembro exatamente qual era o título e tal, mas teve aqui ainda está tendo em Porto Alegre, o Museu da Pixar, certo? E lá eles, não sei se eles vendem ou entregam ali um livro que tem a ver com a Pixar, né, que conta a história da Pixar, um pouco da história de alguns dos desenhos mais importantes, dos filmes, dos curtas mais importantes, o que formou a Pixar, né, qual é a mensagem deles, qual é o papel deles, o que eles querem transmitir com os seus filmes. E foi um amigo que me emprestou, né, então por isso que eu acabei esquecendo de mencioná-lo também. Mas, enfim, foi uma leitura, assim, bem rápida. Tipo, foi escrito de uma maneira, realmente, para você ler em pouquíssimo tempo, sabe? Mas é um livro bem curto, 80, 90, 100 páginas, por aí. E é uma leitura bem rápida, com muitas imagens bonitas, ilustrações muito interessantes. E você pode aprender um pouco sobre algumas coisas da Pixar que você não conhecia direito, né? Como, por exemplo, um dos primeiros curtas deles, certo? Porque antes de realmente fazerem filmes, faziam os curtas antes. Assim como é para qualquer animador, né? Eu já fiz algumas animações, por exemplo, e quando a gente começa, a gente faz histórias curtinhas, certo? A gente não pode já começar querendo fazer um filme, né? Eles começaram de pouco em pouco. Enfim, foi um livro legal, mas era evidentemente, vamos por assim dizer, comercial, sabe? Foi um livro bem comercial mesmo, escrito de uma maneira que, enfim. Agora vamos para a poesia, que, sendo bem sincero, é uma coisa que não me atrai tanto, certo? Talvez se eu conhecer outros autores, talvez eu desenvolva um certo gosto, porque eu tenho um certo prazer com as palavras, certo? Eu sou meio logófilo, vamos por assim dizer. Eu gosto de ver as palavras e ver como elas se estruturam e como elas ficam bonitas, e eu não vejo realmente muito problema em
ler um texto mais abstrato, certo? Que é uma tendência das poesias, dos poemas, enfim. Mas os únicos que eu li foram estes aqui, que não fui eu quem comprei, quem comprou foi a minha irmã. Tá, mais ou menos, certo? Porque este aqui ela já tinha, aí eu fui ao sebo e eu vi, olha aqui. Eu falei pra minha irmã, né? Eu mandei foto desse livro aqui, ela falou, compra. Eu comprei pra ela, aí depois ela me ressarciu com o que ela me devia. Este livro aqui é mais leve, e este aqui é um pouquinho mais pesado, né? Então toca em alguns temas um pouquinho mais pesados, é um pouquinho mais vulgar, mas não tanto, certo? Não é tanto. Então, esse aqui eu não veria, tipo, até uma criança pode ler, sabe? Esse aqui eu não teria preocupação. Mas este aqui, não dê na mão de uma criança, né? Não dê nas mãos de uma criança, dê para um adolescente. Uma vez que os últimos 2 livros que eu mostrei têm a ver com imagens, certo? Tem muito mais estímulo visual, então acho que faz sentido continuar com os quadrinhos, certo? Aqui estão. Eu acho que eu vou começar por este aqui. Vamos começar pelos Peanuts by Skulls. Então eu já não sei a pronúncia dele. Skulls? Schultz. Peanuts, felicidade. Felicidade é... Bom, eu imagino que vocês já conheçam, né, estes personagens aqui, o Charlie Brown, o Snoopy, aí tem o passarinho que é o Woodstock, aí tem a Lucy é a psicóloga, né, vamos assim dizer, né, enfim, todas crianças, né, então a história sempre envolvia crianças e os adultos não apareciam porque eles tinham aquele som assim, ó, sabe, como se fosse um trompete, eu acho. Enfim, aí tem a Lucy, que é meio psicóloga, aí tem a irmã do Charlie Brown, que é a Sally, aí tem o Linus, sei lá, acho que em português ficou Linus, né, o nome dele. É aquele que vive com um cobertor. Tem o Schroeder, eu acho que é assim que se fala, aquele que vive tocando piano. Aí tem a Marcy, que é aquela garota que gosta do Charlie Brown, mas o Charlie Brown não gosta dela, porque Charlie Brown gosta da garotinha ruiva. Aí tem a Patty Pimentinha, que é outra que é bastante amiga e gosta bastante do Charlie Brown. Este livro aqui, tá, até onde eu sei, ele não foi construído, entende? Ele não foi construído pensado, eu vou construir um livro que vai ser sobre felicidade. Não. Aqui tem algumas tirinhas que focam, né, na felicidade, mas outras que não, certo? Porque Schultz, ele escrevia para jornal, certo? Ele fazia os quadrinhos e publicava em jornal, né? E aí, assim como as crônicas que eu vou falar depois, faziam uma coletânea, certo? Então decidiram fazer uma coletânea que pensaram, acho que faz sentido organizar essas tirinhas aqui e colocar num só, certo? Mas tirinhas dos Peanuts mesmo são muitas. E quando eu digo muitas, são muitas. Peanuts, né? Principalmente quando a gente fala do Charlie Brown, que é o personagem principal, né? Se o Snoopy não for o personagem principal, os dois são os protagonistas, certo? Vamos assim dizer, esses são os protagonistas. Isso é uma coisa que talvez não tenha ficado claro para muitas pessoas, mas Peanuts foca em temas que envolvem depressão, ansiedade, tristeza. Então, é pra ser uma coisa mais calminha, certo? Se alguém já viu o desenho animado, vocês vão ver que o desenho animado não é tipo, festeiro, sabe? Não. Toca aquela música de jazz, bem calminha, bem amena, sabe? E são quadrinhos que envolvem muitas reflexões. A mesma coisa ocorre com a Mafalda. Eu não terminei de ler, certo? Eu estou lá acho que estou quase na página 500. Eu não errei nenhum número. 500. Página 500. E o livro tem quantas páginas? É 700? Não, são 600 e alguma coisa. 660, 670, por aí. São tirinhas que envolvem muita reflexão, só que aqui é um pouco mais nítido, certo? Tem algumas tirinhas dos Peanuts que também é nítido, né, quando fala um pouquinho sobre política, coisa do tipo, mas Mafalda é direto, entende? Não somente isso, como eu diria que se você quiser apresentar a Mafalda para uma criança, eu acho que você deveria selecionar as tirinhas, certo? Claro que se você for no mercado, se você for na internet, você vai encontrar coletâneas das tirinhas e você pode encontrar uma coletânea que seja mais apropriada para uma criança, certo? Porque Mafalda não somente toca em temas de política, né, que são bastante polêmicos, e claro, eu até diria que é focado num público adulto, certo? Para ser bem sincero, eu acho que foca num adulto... Um jovem adulto em diante, sabe? No máximo, um adolescente bastante maduro. Há trechos em que fazem referências e alusões a drogas
a sexo, a crimes, a violência, certo? Então, eu não recomendo para crianças, certo? Então, se você quiser que sua criança leia Mafalda, comece a ler Mafalda, provavelmente vai ter lido com as provas de português, certo? Porque, assim, os pedagogos adoram a Mafalda, né? E por bons motivos, né? Porque a Mafalda, ela é muito questionadora. E claro que eu tô falando muito, muito, muito da Mafalda, mas também tem os outros personagens. Não vamos esquecer que eles também têm suas personalidades, certo? Este aqui é o Manolito. O Manolito, ele tem um pai que trabalha em armazém, certo? E esse armazém, e é engraçado, né? O armazém, ele vem, às vezes vende coisas podres, coisas estragadas, aí os clientes ficam com raiva, os produtos deles são muito caros, coisas do tipo. E o Manolito, ele só pensa em dinheiro, ele pensa de uma forma bastante prática para uma criança. E, enfim, né? Isso tem a ver com a influência que o pai dele tem, né? A influência que ele tem no filho. Aí tem o Felipe, certo? O Felipe até não tem muita coisa a se dizer, né? Além de dizer que ele é um garoto, assim, mais pobre, vamos assim dizer, né? Acho que os mais pobres aqui, se eu não me engano, são o Felipe e a Mafalda, certo? Eles são, assim, os mais pobres da turma. O Felipe gosta muito de quadrinhos, gosta de histórias de ação, aquela coisa bem estereotípica de garoto mesmo, sabe? De garoto, menino, que gosta de ver televisão, coisas assim, certo? Aí tem a Suzanita. A família de Suzanita, eu diria que é de classe média, e ela pensa sempre em ser mãe. O foco dela é ser mãe, né? Enquanto a Mafalda, ela sempre está se contrapondo, né? Não somente em relação a... Qual é o nome dela? A Suzanita, né? Mas também, por exemplo, com a mãe dela e com outras mulheres, certo? Porque Mafalda fala também sobre o papel da mulher no mercado de trabalho ou com a ciência, certo? Coisas desse tipo, sabe? Principalmente a Suzanita, ela faz alguns comentários que você pensa, bah, bem preconceituosos. Alguns você pensa, tá, eu consigo entender de onde vem, mas outros são, por exemplo, puro racismo, sabe? Tem algumas tirinhas que falam sobre racismo e, de novo, expondo como Mafalda não é tão recomendado para crianças, a não ser que vocês selecionem bem as tirinhas. Daí tem o Miguelito, que Mafalda conheceu na praia. Tem esse garotinho aqui que é o irmão dela, certo? E tem essa garotinha aqui, que também é uma baixinha, que se chama Liberdade. Mas acho que eu já me estendi bastante. Mas isso foi só para vocês terem uma noção de uma diversidade, né, desses quadrinhos que as pessoas simplesmente não conhecem. Ah, Mafalda, sim, eu conheço. Tem certeza? Você tem certeza que conhece? Pois é. E já falando de temas pesados, este livro aqui também tem a ver com temas pesados. Este livro aqui especificamente é um mangá, é o primeiro mangá que eu li na minha vida. Não estou mentindo, estou sendo bem sincero, é a verdade. Eu nunca fui de assistir animes, eu nunca fui de ler mangás, e este foi meu primeiro mangá, certo? Um mangá em forma de livro. Então, realmente, a estrutura é em quadrinhos, são ver. O tema é pesado, entende? Adultos, entende? Ou um adolescente bastante maduro, ou um adulto, certo? Para ler esse livro. E o livro, realmente, só pelo título, mostra que é uma história complicada. Porque é sobre um garoto, né? Aliás, a história não se passa no Japão, embora seja um mangá, não se passa no Japão, mas foi escrito, desenhado e escrito, né? Por uma artista japonesa que publicou este livro online. Aí esse personagem ele passa pela Austrália, pela Inglaterra e depois para nos Estados Unidos e carregando todo esse peso, né, que de uma coisa que aconteceu com ele no passado. Ele não é criança o livro inteiro, sabe? O começo do livro ele é criança, mas o tempo se passa, ele se torna num adulto. Se tornando um adulto, ele tenta lidar com esses traumas que ele tem. Ele conhece algumas pessoas no caminho. Aí tem esse cara que decidiu conhecê-lo um pouco melhor porque ele trabalhava como jornalista, então queria explorar um pouco melhor a história dele, né, contar a história dele. E também ele sai em busca da irmã dele, mesmo dando o porquê, falando o porquê desse livro ser pesado, vai ser um spoiler por si só, certo? Então vou deixar por aqui. Vocês nem estão vendo a decoração de Natal, certo? Vou ficar assim, ó, só pra vocês verem direito. Olha que legal. Ali tem a árvore não está combinando por causa do meu armário que é gigantesco. Como o meu armário é gigantesco, o pinheiro que antes parecia grande agora é pequeno. E eu preparei um chimarrão porque o sono chegou, o cansaço chegou. Mas vamos falar então sobre Crônicas, que talvez seja a sessão mais inesperada. É sempre falar assim, menos esperada, mais inesperada, certo? Porque hoje muitas pessoas simplesmente não leem livros de crônicas. A crônica é um gênero que
quem estudou, certo? Quem frequentou a escola e prestou atenção nas aulas, sabe que é um texto curto, que geralmente tem a ver com o cotidiano. Falar daquilo que está acontecendo no dia, que aconteceu na semana, certo? Geralmente dizem que é um híbrido entre jornalismo e tudo o que representa a literatura. Jornalismo, literatura, crônica, né? Pariram aqui no Brasil a famosa crônica. Que se prova pensando é tipo, uau, nossa, é um gênero único do Brasil. De certa maneira é, porque a gente está chamando de crônica, mas em outros lugares pode ter, por exemplo, o nome de jornalismo literário, certo? É um outro termo que aplicam e se você parar pra pensar, eu acho que isso aí é praticamente crônica, se for pensar. Porque a crônica, tal como a poesia, é um gênero muito vasto. É um gênero que você pode escrever de muitas maneiras, certo? Não tem aí uma estrutura super definida, certo? Então, eu vou mostrar isso com as crônicas que eu tenho aqui, certo? E vocês verão que todos aqui são gaúchos, certo? Porque é simplesmente o que eu acabei me interessando, né? Crônicas de pessoas gaúchas. Estes aqui, né, já são três livros que eu vou matar de cara, certo? São estes livros aqui, ó, da Mariana Calil, que eu li este ano e que tem resenha no canal, né? Peregrina de Araque, Uma Jornada de Fé e Ataque de Nervos no Oriente Médio, Tudo Tem Uma Primeira Vez e Vida Peregrina, Uma Jornada de Desequilíbrios, Tropeços e Aprendizado. Tudo isso vocês podem conferir no vídeo que eu lancei, certo? Mas dando uma pincelada, uma grande pincelada, Mariana Calil simplesmente fala sobre a vida dela, as experiências que ela teve. Ela não via problema em expor os seus, vamos assim dizer, os seus fracassos, os seus defeitos. Ela expunha com muita vontade, sabe? Ela gostava de transformar essas confusões do dia a dia em seus textos, e são textos bem leves, sabe? Não é um texto pesado, é um texto bom de ler, é um texto gostosinho de ler, certo? E ela publicava na Dona estes textos, ela também tem o blog dela, na verdade tinha, porque ela morreu de câncer, tal como morreu de câncer Davi Coimbra. Davi Coimbra escreveu livros sobre várias coisas, alguns sobre assuntos que eu não me interesso muito, por exemplo, futebol, eu não me interesso por futebol, mas este aqui é um que eu achei interessante, chamado Jogo de Damas, e o subtítulo é tão específico que é o resumo, entende? Uma história de grandes mulheres, grandes homens e grandes fatos que determinaram a supremacia feminina. Pronto, não preciso dizer mais nada. Mas se eu tiver dizer alguma coisa sobre não parecer relaxado no vídeo e falar as coisas com vontade, ele começa falando sobre o começo, certo? Sobre o começo da espécie humana e as teorias que desenvolveram, né, sobre as relações entre homens e mulheres. E aí ele já mostra que lá desde o início a tendência do homem era se preocupar com as artes, era se divertir, ser um brincalhão, enquanto a mulher sempre estava se preocupando com a família, com a organização da sociedade, né, que evidentemente colaborou muito para a política. E o que o homem sempre faz é sempre pensando, em última instância, querendo agradar a mulher. Aí tem a questão do sexo, né? O sexo para a mulher é um meio e para o homem é um fim. Aí tem essa teoria, ele desenvolve essa teoria, aí, como o título disse, vai falar sobre várias mulheres famosas, né? Então vai falar sobre Cleópatra, vai falar sobre... Algumas são mais famosas, outras menos. Cleópatra seria talvez a mais famosa que ele mencionou aqui, certo? Ródope, como Frinéia, né? E também falando sobre outros homens, né? Então, por exemplo, Nietzsche, sobre a relação que Nietzsche tinha lá com uma certa moça, certo? Kant, eu acho, mencionou Kant. Enfim, menciona vários homens, várias mulheres, exatamente o que o subtítulo deu a entender. Aí ele fala sobre vários fatos, vários eventos, várias mulheres, vários homens, né, famosos, mais ou menos famosos, e chegando ao fim, né, ele retoma o que ele disse no começo para sustentar a teoria dele de que, fato, quem domina a sociedade, a humanidade hoje são as mulheres e não os homens. E como é crônica, dá o exemplo aí do Davi Coimbra, é uma mistureba, assim, de linguajar, sabe? Então, às vezes ele fala de uma maneira um pouco mais técnica, mas às vezes ele fala de uma maneira bastante burlesca, sabe? De fazer várias piadas, de falar com bastante humor, né? Então aquela coisa, né? Tipo, não é blá, ponto final, blá, ponto final. Não, é reticências, ponto de exclamação, ponto de interrogação, né? Sempre dando aquele tom, né, para deixar a leitura mais divertida, certo? E geralmente esta
é a tendência das crônicas, porque as crônicas, elas tendem a ser uma conversa, elas não são escritas da forma mais elaborada possível, embora, evidentemente, Davi Coimbra tenha se dedicado muito mais com as palavras, né, dá pra perceber muito bem, ele tem várias palavras que eu marquei, tipo, o que essa palavra significa? Eu vou lá e faço sublinhado, 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 certo? Mas a tendência das crônicas é esta, parecer mais uma conversa com o público. Daí tem este outro livro aqui que eu li também. Como eu disse, todas as pessoas aqui são gaúchas. Aqui tem a Marta Medeiros, né? Este aqui é o único livro dela que eu li, chamado Trem Bala. E aqui tem textos que começam lá em 1997 e terminam lá em 1999. E são vários os temas. São tantos os temas que eu peguei aqui o sumário e fui anotando do lado sobre o que o texto se tratava. Porque às vezes quando a pessoa coloca um título, o título não fica evidente sobre o que é. Vou dar um exemplo aqui. A imprensa não age sozinha. Pronto, esse é o título. Aí você lê o texto, fala sobre quem? Fala sobre a Lady Di, sabe? Então você precisa se aprofundar no texto para saber sobre o que o texto se trata, né? Então eu fiz essa coisa do sumário e eu acho que eu vou tirar foto para vocês, eu vou colocar aqui no vídeo, para vocês até captarem esses textos, caso se interessem pelo assunto de algum deles. A tradição das crônicas é a seguinte, para quem é cronista famoso, para quem, vamos assim dizer, faz parte da elite. Para quem realmente tem grande visibilidade, o autor vai olhar e pensar, tá bom, aqui eu tenho todas essas crônicas, eu vou escolher as que são as melhores, ou as mais atemporais, as que sobreviveram ao tempo, as que eu acho mais interessantes, ou pegar algumas crônicas sobre um tema específico, juntá-las e criar uma narrativa por cima em torno disso. Esses livros aqui, como por exemplo esse aqui da Marta Medeiros, é uma antologia de vários dos textos que ela tinha publicado. Aqui estão todos os textos que ela publicou entre 1997 e 1999? Não. Marta Medeiros falava sobre o cotidiano, né, sobre fatos envolvendo a mídia, por exemplo, né, coisas que acontecem na mídia, ou um filme que ela viu, ou enfim, ela tirava disso. Agora, já retornando aqui aos livros, Mariana Calil falava especificamente sobre a vida dela, sobre as coisas que aconteciam na vida dela. Daí Davi Coimbra decidiu fazer uma coisa mais histórica, certo? De explorar a história e falar desse evento, desse evento, desse evento, e falar de uma maneira bastante humorada. Cláudio Moreno, ele está mais próximo de Davi Coimbra do que Marta Medeiros e Mariana Calil, porque ele também se preocupava em falar sobre história, especificamente sobre filosofia. O foco de Cláudio Moreno não somente é filosofia, mas também língua portuguesa e latim. E ele decidiu, na GZH, publicar uma coluna, né, uma coluna que falava sobre gramática, falava sobre questões da língua, falando sobre linguística, né, mas ele está mais pro lado da gramática. Em Noites Gregas, como diz o subtítulo, né, Histórias, Mitos e Encantos do Mundo Antigo, ele conta uma história, né, ele ressuscita algumas histórias, né, que ele estudou ao longo do tempo sobre a Grécia Antiga, e ele criava umas reflexões em torno disso, às vezes pegando algum evento da época, algum evento, alguma coisa assim, cotidiana, e pegar e mostrar, olha, como isso funciona na prática, na vida que nós temos hoje, ou o que essa história tem de lição, qual é a moral dessa história, mas vou falar sobre ele depois na parte de língua, certo? E o último, eu peguei um livro obscuro. Eu fui ao sebo, vi o livro, eu pensei, vou comprar. Então é provável que ninguém que esteja vendo esse vídeo saiba desse livro. É bem provável que ninguém saiba. Semo Tudo Grosso, Causos e Crônicas da Alma Gaúcha, de Paulo Inocente. Este aqui talvez eu precise falar um pouco mais justamente porque ninguém conhece. Mas enfim, não dá pra negar o fato de que ele simplesmente não é conhecido e acho que esse é o único livro que ele realmente publicou. Então assim como a Mariana Calil, por exemplo, que fala sobre a vida dela, ele falou sobre a vida dele. E claro, a crônica geralmente sempre traz algum tipo de reflexão, vamos pensar um pouco mais sobre esse evento do cotidiano, certo? Então ele falou um pouco sobre a vida dele ou de algumas histórias que ele ouviu. Ele gostava de frequentar CTG, ele gostava da música gaúcha, ele admirava os pambas, gostava da cultura, certo? Então, da cultura gaúcha tradicional, né? Porque a que está em contraposição seria aquela mais multicultural, mais globalizada, como a que eu vivo hoje, né? De eu estar tomando chimarrão, mas talvez em outro horário eu esteja tomando energético, certo? Ele também fala sobre os conhecimentos que ele teve, as coisas que ele estudou na faculdade, as coisas que ele aprendeu. Ele vai aplicando tudo aqui. Se ele pretende publicar de novo, eu aviso, por favor, revise.
Quando um autor publica um livro pela, não somente pela primeira vez, mas também publica um livro, a primeira edição do livro, é normal que saia erros de ortografia. Aí, e de fato, revisar um texto leva tempo. Eu, por exemplo, eu tenho meu blog, e lá no meu blog eu publiquei meus textos, e eu revisava ao máximo, e tá, o texto agora tá perfeito, acho que não tô vendo nenhum problema, publico. Aí, passou-se uns dias, eu fui lá no meu blog, aí eu li um texto ali e eu fiquei tipo, que erro de digitação é esse que o Word não me avisou, certo? Então eu preciso lá no blog revisar isso, porque senão as pessoas vão achar que eu estou errando, que eu não sei gramática, eu sou uma fraude, entende? Eu não sei gramática, não sei ortografia, então eu preciso corrigir. E é bem por aí que eu disse, né? É sobre os embates que ele teve com a modernidade, né? Com a contemporaneidade, né? Enquanto gaúcho tradicional que, por exemplo, vive numa casa, aquela casa bem tradicional também, gaúcha. Enquanto ele acha ideal ter uma casa, se tiver um terreno melhor ainda, ele estranha o fato de que nós que moramos em grandes centros, né, grandes centros urbanos, nós estamos dentro de apartamentos bem apertadinhos, são cubículos, né? Ou existem pessoas que moram em vilas, nessas vilas as casas nem são tão grandes, né? E tem as casas que são geminadas, né? Casa geminada, né? Então é uma casa só, mas na verdade você está dividindo com duas pessoas. Então você tá ali na parede, você pode ouvir a conversa do outro, né? Isso é uma coisa que ele não acha ideal, que ele acha um grande problema da modernidade e assim por diante. Ele fala sobre esse tipo de assunto. E por último, falando sobre as crônicas ainda, fica claro o quanto o gênero crônica é efêmero, certo? Porque você lê algumas coisas e você não pega as referências, certo? Eu sou de 2005. Aqui tem um monte de referências que são dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70. Aí eu preciso recuperar isso. Aí toda vez que eu li alguma coisa, eu colocava um sublinhado. Aí às vezes eu ia no Google, às vezes não, tentando descobrir, tá, quem é essa pessoa e quem é essa pessoa. Então, esses dois aqui são realmente os que têm mais chance de durar ao longo do tempo, enquanto os outros eles podem ficar mais nichados a certos públicos. Então, quem vai falar hoje da Marta Medeiros, né, provavelmente vai ser uma pessoa que tem lá os seus, vamos por assim dizer, 30 a 50 anos, tá? 30 a 50 anos nessa faixa, especialmente se forem mulheres, mas também tem muitos homens que gostavam de ler Marta Medeiros, por exemplo, né? Eu acabei sendo um lendo, né? Mas eu entendo que hoje eu sou a exceção e que crônicas, se as pessoas realmente estiverem interessadas, vão ler aqueles que estão bombando hoje, né? E no Rio Grande do Sul tem sido o Carpinejar. Essa parte aqui eu sei que ficou arbitrária, mas de todo modo eu espero que eu tenha facilitado com essa parte. O mais clássico daqui é O Príncipe de Maquiavel. É um livro chato, não tem como negar, porque aqui há uma menção de muitas coisas que você precisa realmente gostar muito de história para entender perfeitamente. Então você vai numa parte falar sobre um rei que é de tal país, ou fala sobre o sultão que é de tal país. O ponto essencial de Maquiavel, as pessoas tiram vários conselhos de Maquiavel, né, o que me preocupa um pouquinho, mas tá, né, tem pessoas que tiram dicas a partir disso. Tem gente que realmente fala, tipo, não, gente, quando alguém chama alguém de maquiavélico, não é uma coisa ruim, certo? Então, quando uma pessoa fala disso, a pessoa pensa, ah, então fui enganado a acreditar que ser maquiavélico é uma coisa ruim. Mas lendo o livro, parece uma coisa ruim. Eu lendo parece uma coisa ruim muitas das vezes, né? Então, é um livro que, se a gente for analisar e se for para ser um pouco menos enviesado, é um livro sobre estratégias, certo? Então, são estratégias de como dominar certos tipos de... E aqui tem os termos da época, né? Porque na época, né? Países existiam países de vários tipos, né? Hoje nós temos repúblicas, monarquias, coisas do tipo. Na época existiam vários principados, certo? E hoje existem pouquíssimos principados, sabe? Eu acho que Liechtenstein é um principado, se eu não me engano. Alguns países aí são principados, mas pouquíssimos hoje são. Então é óbvio que é uma coisa que é de fato realmente datada, mas que fala muito sobre relações de poder. Quem realmente gosta de história, quem realmente gosta de aprender sobre política, O Príncipe de Maquiavel. E eu peguei essa edição simplesmente porque eu encontrei no sebo. E não porque combina com a minha camiseta, certo? A cor tá quase combinando, quase perfeitinho. Isso aqui é só um pouquinho mais
O livro é só um pouquinho mais azulado, mas no vídeo fica perfeito. Acho que o mais próximo daqui agora é Sêneca, sobre a brevidade da vida. Sêneca é um filósofo estoico, talvez o mais famoso, se eu não me engano. Aí são vários textos que focam na questão da economia do tempo, e eu tenho uma resenha no canal sobre este livro. Não é bem uma resenha, para ser bem sincero, é um livro que eu li, eu citei algumas partes, mas só fiquei assim expondo as minhas ideias, porque hoje em dia no YouTube, quando a gente faz resenhas, as resenhas acabam sendo assim, né? Acabam sendo um pouco mais pessoais sobre o que no livro nos agradou, o que não nos agradou, certo? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o livro, tem vídeo aqui no canal, confiram, embora o vídeo não seja 100% sobre o livro, seja mais sobre ideias que eu extraí do livro. Mas, de todo modo, não é como se eu tivesse corrompido as ideias do livro, eu só trouxe mais para a atualidade mesmo. Tentando seguir uma lógica aqui, eu acho que o próximo é este. Guia Politicamente Correto da Filosofia, de Luiz Felipe Pondé, certo? Aqui no Brasil existem 4 filósofos pop, vamos assim dizer, né? Isso se der para chamar os 4 de filósofos, né? São Pondé, este aí, tem Leandro Carnal, tem o Cortella e o Pondé são os mais filósofos dali, né? Aí tem o Cortella, né? E o Karnal, Karnal vai mais pro lado da história, mas evidentemente ele traz um monte de reflexões, o que faz ele ser, tipo, um amiguinho desses 3 aqui. E ainda tem aquele Clóvis de Barros, né? Que esse eu já não acompanhei muito, mas também traz várias reflexões e tem vários vídeos no YouTube dessas pessoas. E aí surgiu toda uma indústria aqui no Brasil da filosofia pop. E esses 4 são os que dominam essa área dos livros, né? É um livro sobre lacração, ele critica o politicamente correto, ele aborda vários temas mencionando vários autores, certo? E vários filósofos que ele considera como politicamente incorretos, né? Então, várias pessoas politicamente corretas, ele diria, né? Então, tá. Alguns aqui, tipo, são mais de boa, né? Então, aqui na capa tem a imagem, então na imagem pode até se guiar. Aqui tem a imagem, e aqui dentro diz quem são essas pessoas, né? Theodore Dalrymple, não sei a pronúncia. Aí tem Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues, eu queria muito o livro dele. Eu nunca encontrei livro no sebo de Nelson Rodrigues, pelo menos no sebo em que eu frequento. Aí tem Fyodor Dostoiévski, que eu já mencionei aqui. Tem Sêneca, que eu mencionei aqui, certo? Aí tem esse V.S. Naipaul, sei lá quem é. Charles Darwin, Platão, Friedrich Nietzsche, William Shakespeare, Aristóteles, Alexis de Tocqueville, sei lá. Luiz Felipe Pondé, o próprio, né? O próprio tá ali na capa. Nicolau Maquiavel, o livro que eu mencionei. Edmund Burke, que é um filósofo conservador. E Ayn Rand. Já falando de Ayn Rand, né? Tem resenha aqui no canal do livro A Virtude do Egoísmo. O livro não está aqui comigo agora porque eu peguei na biblioteca. Mas, se vocês estiverem interessados, né? Está a resenha no canal, uma resenha bem longa, para quem estiver realmente interessado em aprender sobre a ética do objetivismo. Ela está aqui na capa, olha aqui ela. Ela na capa. Então ele fala sobre vários eventos, né, ou sobre várias tendências de comportamento que envolvem essa questão do politicamente correto, que envolvem a lacração, que envolve, vamos por assim dizer, a nova esquerda e assim por diante. Embora o livro tenha essa grossura, né, e seja sobre filosofia, para mim foi uma leitura muito rápida. Eu acabei com essa leitura aqui em 2 ou 3 dias. Eu não lembro quanto tempo foi, mas 2, 3 dias, certo? Então foi uma leitura muito rápida, não somente porque eu conheci o Pondé, mas porque é um português bastante moderno, é o português de hoje, simplesmente. Então foi uma leitura fácil para mim, eu já conheci alguns desses autores, certo? Para algumas pessoas pode levar mais tempo a leitura, isso eu entendo. Algumas pessoas não conhecem muito filosofia, não são muito aprofundadas em filosofia, mas eu acho que, se for para introduzir um filósofo assim realmente contemporâneo do Brasil, eu acho que o Pondé é o melhor. Esta é a minha opinião hoje. Objeções de um Rottweiler amoroso, de Reinaldo Azevedo. Hoje ele dá pra chamá-lo de radialista? Acho que é o termo correto. Radialista, e ele escreve ele escreve pra quem mesmo? Pra Folha de São Paulo, isso mesmo, ele escreve pra Folha de São Paulo. E ele tem uma carreira, ele começou como trotskista, alguma coisa assim. Aí o tempo foi passando, ele se tornou um liberal, né? Só que é aquele liberal, né, que não é libertário, é um liberal que é mais naquela vibe assim meio democrata dos Estados Unidos, uma vibe meio John Stuart Mill, sabe? Aqueles primeiros liberais, né, que traziam e ainda se portavam muito com
o conceito de igualdade, então ele introduz um pouco disso. Mas enfim, Reinaldo Azevedo, pra ser bem sincero, eu não acho ele tão consistente. Aí vai ter gente falando, não, Reinaldo Azevedo, ele é super consistente, né? Ele é um liberal, a diferença é que agora veio esse governo do Bolsonaro, aí ele parece de esquerda, mas não, é porque veio a extrema direita, blá blá blá, coisa do tipo, certo? Mas eu acho ele inconsistente, porque ele menciona vários autores, aí conforme você lê os textos dele, você percebe, mas essa coisa que ele disse está se distanciando de outra coisa que ele disse. Não que eu veja necessariamente um problema em mudar de opinião, mas eu percebo aquela inconsistência, sabe? Tipo, ele é liberal, mas ele muda a opinião dele nesse assunto, depois ele recua, aí ele muda um pouco. Aí hoje ele está numa época em que realmente muitas pessoas de esquerda gostam de escutá-lo, porque ele, embora a gente esteja agora no governo Lula, ele ainda faz elogios, e claro, ele faz umas críticas a Lula, mas ele ainda está voltando no Bolsonaro, né? Voltando com L. Gente, voltando com L, voltando. Essa é a vibe dele hoje, se você for escutá-lo. Ele vai estar ali batendo, socando Bolsonaro, bolsonaristas, né? Mais ou menos isso, certo? E hoje ele está tendo uma relação muito interessante com Lula, que merece ser aprofundado, merece ser observado. O livro dele fala sobre várias coisas, né? E o livro foi escrito em 2014, certo? Então aqui é um livro em que ele socava bastante o PT, o Lula, Dilma, Marina Silva, né? Então quase todo o livro criticando a esquerda no geral, certo? Ele escreve muito bem, ele faz várias referências bastante interessantes, bastante intelectuais. Ele menciona não somente alguns filósofos e pensadores, mas também menciona alguns clássicos da literatura, alguns livros que ele leu. Eu lembro de alguma parte do livro que ele mencionou uma poesia, certo? Ele mencionou uma poesia para fazer uma reflexão. Então ele escreve de uma maneira muito boa, muito interessante, certo? Ele escreve muito bem. Então é um grande elogio que eu tenho para dar a ele, certo? Reinaldo Azevedo, lendo o livro, pelo que eu me lembro, nunca realmente disse, bah, Lula é uma pessoa burra. Não, Lula não é uma pessoa burra. Lula é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que sabe o que está fazendo, é uma pessoa que está se planejando muito bem, que tem ali o seu plano, que é bem organizado, certo? Então, diferente de Dilma. Quem se interessou, vê, quem não se interessou, paciência. Agora, qual é o mais próximo aqui? Agora ficou mais complicado. Mas acho que eu vou chegar neste livro aqui, certo? A África explicada aos meus filhos, de Alberto da Costa e Silva. O livro é estruturado de uma maneira interessante, né? Tipo, o título já dá a entender que ele simplifica a história da África, né? Que ele explica, né? E claro, não no sentido de reduzir, né? De falar sobre a África de maneira superficial, porque eu aprendi bastante coisa com esse livro, certo? Eu aprendi muitas coisas com esse livro. Ele divide os capítulos em conversa, certo? Aqui eu fiz aqui um resumo, né? Sobre o que ele fala em cada capítulo. Então aqui ele fala o básico sobre a África. Aí tem uma parte onde ele fala sobre os reinos. Aí tem uma parte que ele fala sobre a estrutura familiar, ou sobre como a África influenciou o Brasil e o mundo, né? Então só dando alguns exemplos. Eu achei bastante lúdica e interessante a estrutura do livro, porque ele faz a pergunta, né, supostamente a pergunta que os filhos dele fariam, e embaixo ele faz a explicação, a resposta da pergunta. E é um livro muito bom, bastante interessante, é bem lúdico, explica muito bem, é muito bem escrito e ensina bastante. Agora vem este aqui, certo? Cultura, um conceito antropológico de Roque de Barros Laraia. Você consegue definir o que é cultura? Pois é uma tarefa complicada. Então, neste livro, ele ajuda a delimitar um pouco o que é cultura. E não somente isso, mas o que nos faz ter cultura, o que nos leva a ter uma cultura. Qual é a função da cultura, certo? Então são perguntas mais complicadas assim, porque realmente, quando você fala cultura, pode significar tudo. Primeiro na cabeça, o que vem? Você pensa em livros, né? Tem os livros que eu estou aqui lendo, mostrei pra vocês, mas tem os filmes, as séries, tem as pinturas, tem as esculturas. Essas são coisas que a gente pensa, por aí, né? Não, isso é cultura, sim, mas cultura não é sinônimo de arte. Cultura é mais. Cultura é praticamente tudo que a gente faz. E são várias as coisas muito sutis do nosso dia a dia que a gente nem percebe que são cultura, que nós aprendemos, que é conhecimento. Cultura
É praticamente conhecimento. Enfim, este é um livro que vai deixar muito claro como algumas coisas que nós fazemos não é por uma obviedade biológica, por uma obviedade da natureza. É porque a gente faz assim, a gente decidiu fazer assim, e a gente faz por muito tempo, a gente carrega por tanto tempo, às vezes a gente nem chega a questionar porque é tão comum que a gente naturaliza, entende? Então, até surge aquele debate, né? O que é inato e o que é adquirido? O que é da natureza e o que é da criação, né? Tipo, a forma como nós somos criados pelos nossos pais, pela sociedade, certo? Então, são muitas coisas que são construídas pela cultura e este livro deixa isto bastante óbvio. É um livro que eu gostei bastante de ler, é um livro que eu sei que é um pouco mais técnico, mas também um leigo, né, como eu, conseguiu ler com bastante facilidade. Tem este livro que também tem resenha no canal, e o livro, né, o título do livro é bastante autoexplicativo. A Arte e a Ciência de Memorizar Tudo. Memórias de um Campeão de Memória, de Joshua Foer. É um título bastante autoexplicativo, tem resenha aqui no canal, se vocês quiserem conferir. Mas se eu não for relaxado e realmente tentar ir um pouco além, tentando escrever esse livro, dando uma resenha bem curtinha aqui para vocês, um resuminho bem curto, vamos lá. Joshua Foer, né, que é o autor deste livro, ele é um jornalista e ele decidiu conferir esses campeonatos de memória, certo? Que é uma coisa que a pessoa, coisa interessante. Aí vem aqueles questionamentos que todos querem saber, né? Como melhorar a nossa memória, certo? É tipo um dos maiores questionamentos em torno desse livro, né? Então, como melhorar a nossa memória, sabe? Por que nós esquecemos certas coisas? O que faz a gente lembrar de algumas coisas e ignorar outras, sabe? Existem técnicas de memorização, existem algumas que são mais eficientes e outras nem tanto. Aí ele vai discorrendo no livro, ele conhece várias pessoas no decorrer do livro, né? Então, alguns trabalham com o campeonato de memória, ele conhece pessoas que têm memórias muito boas realmente por condições biológicas, né, de herança, genética, coisas do tipo, pessoas que realmente têm uma doença, por assim dizer, né, que tem alguma condição. Enfim, ele vai explorando, ele mostra, e ele se inclui na história, né, ele está incluso na história, ele está vivendo aquilo, e ele também está participando daquilo, ele quer ser como é que eu digo, ele quer estar num campeonato de memória para ver como é que se vai dar certo, se vai dar, ele experimenta, ele simplesmente vive a vida de alguém que quer ser um campeão de memória, como o título deixa bastante claro. O livro, em seu título original, não deixa tão claro isso. Não é mais de Luiz Antônio Sacconi. Embora eu tenha terminado este ano, eu não comecei este ano. Eu comecei em novembro de 2021, certo? Porque o livro é grosso. O livro é um calhamaço. Vou dar uma noção de como é a estrutura dos livros dele, certo? Porque esta aqui é a 33ª edição. Ele lançou a 34ª, que aliás acho que é uma edição comemorativa de 50 anos. E eu já estou querendo, certo? Porque os livros, embora a edição seja diferente, ele sempre está mudando o conteúdo que está dentro, entende? Então cada livro, né, tem alguma coisa diferente. Algumas coisas ele repete, certo? Por isso que eu comprei no sebo uma vez o Não Há Mais antigo, certo? Não foi o primeiro, eu esqueci qual edição aquela ali, mas era antiguinha, certo? Anos 90, por aí, anos 90 aí. Marcos Banho, que já é outro livro que eu vou mencionar aqui rapidinho, mas Marcos Banho tinha criticado o trabalho de Sacconi, porque primeiro que ele é um gramático bastante tradicional, vamos por assim dizer, né? Ele não é purista, Sacconi não é purista, mas ele tem, ele é bem crítico, certo? Ele é bem crítico em relação a certas invencionices da língua, vamos por assim dizer. E ele estrutura, e como Marcos Banho tinha criticado ele disse que o livro dele não é muito bem estruturado no sentido de não especificar, este capítulo aqui fala sobre morfologia, este aqui fala sobre sintaxe, este aqui vai falar sobre pontuação, este aqui vai falar sobre ortografia, este aqui vai falar apenas questões de estilo, este aqui vai falar sobre prosódia e assim por diante, sabe? Porque fazendo essas divisões facilita a leitura, certo? Coisa que Sacconi não fez. Mas de todo modo, se ele decidiu que a estrutura do livro seria esta aqui é a estrutura. Aí como é que eu me organizei para ler esse livro, certo? Porque depois de você ler 500 páginas, certo? Depois de ler 500 páginas você pensa, o que eu lembro, certo? Então, post-its
são essenciais, né, para ler um livro como este, né, que é um livro que acaba sendo de consulta. No final tem um índice remissivo, né, caso você se lembre, eu lembro de ter encontrado nesse livro alguma coisa que falava sobre esse assunto. Aí você vai atrás, você cata, certo? O que você se lembrou. Eu lembro que o Sacconi falou sobre, sei lá, sobre o gênero da palavra bebê. Tá na página 308, aí você vai na página 308. Mas às vezes você não se lembra, então colocando post-it ajuda. A forma como eu me sistematizei, certo? A forma como eu me organizei, melhor falando, certo? Eu até coloquei aqui a anotação, né? O vermelho significa erros que cometo e regras desafiadoras. E laranja era a mesma coisa, mas faltavam marcadores, certo? Amarelo e verde significam curiosidade, vale a pena rever para não esquecer. Então são trechos interessantes. E no azul, apenas trechos longos, geralmente desabafos, né, umas coisas mais críticas, né? Então, por exemplo, tem alguma parte aqui em que ele fala sobre como escrever bossa nova, certo? Bossa nova é letra maiúscula ou letra minúscula? Aí ele coloca, com letra maiúscula é quando você se refere a blá blá blá. Com letra minúscula é quando você se refere a blá blá blá, certo? Ele faz essa explicação. Mas não só isso, ele explica o que é a bossa nova, certo? Então ele explica ali de maneira bastante crítica sobre, por exemplo, como ele acha a bossa nova uma maravilha do Brasil e que não é um tipo de música muito reconhecida. Ele critica o sertanejo, por exemplo. Então ele é bem polêmico. Entende? Então é compreensível que ele seja polêmico porque ele não está abordando só gramática. Ele escreve de uma maneira bastante humorada que desagrada algumas pessoas, né? Como por exemplo Banho. Né? Banho não gosta do senso de humor do Sacconi, acha ofensivo, ele não gosta porque às vezes Sacconi às vezes também bota um pouquinho de críticas políticas, né? O que deixa a leitura um pouco mais enviesada, certo? Mas eu gostei muito da obra, se eu tivesse outra dele eu teria, eu gosto bastante desse autor, ali eu tenho até o dicionário dele. Tem estes dois que eu terminei, de Cláudio Moreno, certo? Como eu mencionei ali, ele escreveu Noites Gregas, né? Falando sobre a Grécia Antiga, né? Sobre mitos, sobre contos, dando aquelas lições, coisas do tipo. Mas, como eu havia bem dito, ele escrevia, e ainda escreve, uma coluna para GZH que tem a ver com língua portuguesa, né? Então ele tira algumas dúvidas da língua, né? Enfim, esse é o trabalho dele, certo? Daí ele fez essa, vamos assim dizer, série de 4 livros. Aqui são os 2 que eu terminei. Guia Prático do Português Correto, volume 1 e volume 2. O primeiro é sobre ortografia, o segundo é sobre morfologia. Aqui tem os outros que eu não li ou não terminei de ler, certo? Então agora eu estou no de sintaxe, certo? E sintaxe é uma coisa que leva tempo para aprender. A estrutura é a seguinte, alguém faz uma pergunta e ele responde. Degraus. Degraus existe? Deveria escrever degraus ou degraus? Aí ele vai lá e responde, minha prezada Paula, não sei o que, o correto é degraus, blá 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 blá, os vocábulos terminados no ditongo au, com au, é mingau, mingaus, luau, luaus, ele vai explicando, né? Ele vai respondendo a pessoa, certo? Então essa é mais ou menos a estrutura do livro. Tem um trecho ou outro em que ele realmente não está respondendo uma pergunta, mas realmente explicando alguns conceitos, né, para deixar bem claro, ficar bem bonitinho assim. Mas é um livro que mais responde dúvidas, entende? É para sanar dúvidas. Pode ser um livro de consulta? De todo modo, pode ser um livro de consulta. Mas ele responde perguntas, o que de novo pode parecer um pouquinho bagunçado, de certa maneira. Pode ser um pouquinho bagunçado. Eu coloquei na pilha sem querer este livro aqui, certo? Também do Cláudio Moreno, O Prazer das Palavras, um olhar bem humorado sobre a língua portuguesa. Aqui tem até um texto ou outro em que ele responde uma pergunta de um leitor, coisa do tipo, mas a maioria já não é assim. Coloquei na pilha sem querer, eu nem deveria estar falando sobre esse livro, mas ele escreve de uma maneira bastante leve, bastante compreensível. E terminando aqui a parte de gramática e indo para o único livro de linguística que eu li este ano, aliás, eu ganhei de amigo secreto da minha aula de inglês, o do Sacir, né? Que é o curso de Linguística Geral, acho que é assim o título. Marcos Banho, né, em Preconceito Linguístico, né, é hoje talvez o maior clássico das letras no Brasil. É uma leitura inevitável para quem faz letras, é uma leitura inevitável para quem se estressa em aprender sobre língua portuguesa, no geral, sobre língua, no geral. Então, é uma leitura inevitável e eu fiz essa leitura e eu não gostei muito, certo? Foi um dos livros que eu menos gostei deste ano, certo? Mas pelo menos eu pude concluí-lo, né? Porque pelo menos ele escreve bem, sabe? Ele escreve bem, ele expôs as suas ideias, embora eu não concorde com algumas das ideias dele, ele expôs muito bem essas ideias. Enfim, para um clássico de letras eu me surpreendo com uma certa quantidade de
falácias e exageros desse livro. Até porque se for falar de política, nem é meu maior problema, certo? Falar de política, envolver sobre política, isso era inevitável, já que ele falou sobre preconceito, certo? Falar de preconceito inevitavelmente toca em tópicos envolvendo política, né? Inevitavelmente toca nesse tipo de assunto, então não tem muito o que esperar. E claro que política e linguagem são conceitos muito próximos, né? Mas, é como eu disse, é um clássico para quem faz letras, é um clássico para quem gostaria de aprender sobre o Brasil, a cultura do Brasil, a intelectualidade, né? A inteligência, não sei como é a pronúncia do Brasil, a inteligência do Brasil. Precisaria ler isso aqui. Depois de fazer um vídeo longo desses, é difícil a gente não perder a mobilidade da boca, as funções da boca. Então, eu gostaria de desejar a vocês boas festas. Muito obrigado por acompanhar esse canal. Eu sei que eu publico vídeos longos e que é difícil acompanhá-los todos, mas quem realmente dedicou um tempinho assim assistindo os meus vídeos, ou conferindo meus stories, ou as coisas que eu publico, as coisas que eu falo, eu gosto muito dessa participação de vocês, certo? Sou muito grato por isso. E agora eu estou numa vibe muito boa, né? Chegou o verão, eu já estou sentindo a praia aqui, sabe? Eu estou sentindo o cheiro da praia aqui. Não que o cheiro da praia seja muito bom, certo? Tem algumas coisas que realmente fedem na praia. Enfim, muito obrigado por assistir este vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e até o próximo vídeo. Tchau.